Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, versículo 24, né? Tem bênçãos, né? Tem maravilhas de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas neste dia. E tudo que o Senhor preparou para nós é bênção, porque a palavra de Deus diz, né, que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, o que vem da parte de Deus para a nossa vida é alegria, é paz, né? É gozo, é transformação, é libertação. Então que nós venhamos receber essas maravilhas que Deus preparou para este dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, versículo 24, e cito ainda o Salmo de número 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele tem renovado as nossas forças, ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado a palavra, tem nos dado sabedoria, tem nos dado entendimento, tem trago resposta, ou seja, nada tem faltado para nossa vida. A cada dia o Senhor, ele tem dado na medida certa, porque o nosso Deus, ele não é Deus que desperdiça nada, então ele dá tudo na medida certa. Já está preparado tudo que nós vamos viver neste dia, já está preparado, então que nós venhamos viver intensamente, né, as maravilhas de Deus, com alegria no nosso coração, com gozo, com satisfação, e esperar, né, o agir de Deus na nossa vida. Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo determinado, e as promessas de Deus não falham. Deus, ele nunca falhou com as suas promessas e nunca vai falhar, porque sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor e toda exaltação. Hoje estamos aqui, né, neste domingo. Hoje é que dia? Hoje é 5 de julho de 2026, um domingo maravilhoso. Está um pouco frio aqui na minha cidade, mas nada que, né, que incomode, porque Deus, ele dá tudo na medida certa, nada que nós não suportamos, porque ele cuida de nós de uma maneira sobrenatural. Ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece o nosso corpo, ele conhece a nossa mente, ele conhece a nossa vida. Foi ele quem nos fez. Então ele nos conhece, e nos conhecendo ele dá tudo na medida certa, amém? Nós vamos dar prosseguimento aqui hoje, irmãos, na leitura da Epístola de Pedro, né, capítulo 2. Hoje nós estamos no capítulo 2. Nós vamos ver aqui o que o Senhor Espírito Santo vai falar conosco nesta manhã, neste dia, através desta leitura, através da vida de Pedro, né, que escreveu esta epístola, e ela chegou até aos nossos dias. Mas antes, irmãos, antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero deixar para vocês aqui a palavra que eu procurei, quem me acompanha aí, no último vídeo. Eu procurei aquela palavra que diz, né, todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus, e no momento eu não achei. Estava bem pertinho de mim, se eu lesse um pouquinho mais abaixo eu iria achar, mas é o tempo de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês que essa palavra, ela se encontra no Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João. Vamos procurar aqui, Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Eu vou ler de novo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E vou além, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Este é o novo nascimento. Então, quando nós recebemos Jesus, né, nós somos declarados, nós somos feitos filhos de Deus. Antes disso, nós somos criatura. Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, recebemos Ele, junto com Ele, o Espírito Santo de Deus, nós temos o direito de serem filhos, né, filhos de Deus.
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é necessário crer que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que ele derramou seu sangue, que ele pediu ao Espírito Santo para que estivesse conosco. Então é necessário confessar Jesus como Salvador e receber Jesus como Salvador. Confessar com os lábios e crer no coração e prosseguir. Não é só confessar, crer por um tempo, não, é permanecer. E a palavra de Deus diz: permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então está aqui, que eu não tinha conseguido no último vídeo, né, achar, eu achei e já está aqui, sendo que no último vídeo também eu deixei lá no primeiro comentário fixado, né, e pedi para que vocês lessem. Então que vocês possam ler, vocês possam meditar e que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. E vamos aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que nos diz assim, se eu chegar a ring light um pouquinho para cá, para clarear um pouco mais aqui, louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nos diz assim o contexto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Honra, glória, louvor e toda adoração. Os irmãos perdoam aí, deixa eu só arrumar aqui direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então aqui, irmãos, a epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nos diz assim: o sacerdócio espiritual. Deixando-vos, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Desejai efetualmente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha aqui, irmãos, o que começa dizendo para nós a leitura, o versículo 1. Nos diz assim, ó, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. Então, irmãos, o homem, a mulher, o ser humano, quando recebe Jesus, ele deixa para trás as velhas práticas, as velhas maneiras, né, os velhos sentimentos, as velhas ações, tudo tem que ficar para trás, porque essas práticas não agradam a Deus, essas práticas não glorificam o nome do Senhor. Então nós temos, irmãos, que praticar aquilo que vai edificar a nossa vida, algo que está edificando a nossa vida e algo que está glorificando o nome do Senhor, algo que vai levar a palavra de santidade e as pessoas possam receber aquela palavra transformadora. Então aqui, ó, toda malícia, aquele que age com malícia, aquele que age com engano, ele não está glorificando o nome do Senhor. Os seus atos não estão servindo para que vidas sejam salvas. Aquelas pessoas que vivem no engano, vivem no fingimento. Deus não se agrada desses atos. E quem vive enganando é o inimigo de nossas almas. Ele que é o enganador. Ele que tenta de todas as formas distorcer a palavra de Deus. Então, irmãos, nesses últimos tempos, nós temos que ser sábios e vigilantes e ter discernimento, buscar de Deus o discernimento, para nós não cairmos no laço do passarinheiro, para nós não cairmos nas palavras enganosas, para nós não cairmos nas palavras de fingimento, porque a própria palavra de Deus diz, né, o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, são palavras bonitas, são palavras, né, que enchem, né, os nossos ouvidos, que enche os nossos olhos, mas são palavras de fingimento. O seu coração está totalmente desgarrado de Deus, o seu coração está longe da presença do Senhor. Então, irmãos, são atos, são ações que não glorificam o nome do Senhor. E nós fomos chamados, irmãos, o Senhor nos chamou.
O Senhor nos libertou, o Espírito Santo de Deus nos purificou, Ele tem purificado a cada dia, irmão, nós somos purificados, nós somos como a prata e como o ouro. O Senhor Espírito Santo trabalhando em nós, purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, purificando a nossa maneira de viver, ou seja, todos os dias o Senhor Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, desde que nós damos a Ele essa liberdade de trabalhar, de transformar as nossas vidas. Nós precisamos ter as nossas vidas transformadas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Então nós temos que dar a liberdade ao Senhor Espírito Santo, e Ele entra purificando, Ele entra tirando toda a mancha, Ele entra tirando, né, todo aquele pinguinho que está sujo ali, que está atrapalhando o mover de Deus, que está atrapalhando, né, nós de levarmos a palavra de Deus, que está atrapalhando a nossa santidade, que está atrapalhando o nosso momento com Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele entra desde que nós damos a liberdade, porque a palavra de Deus diz assim, né? Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, ele tá batendo, ele está pedindo que se ele pode entrar. Quando nós abrimos né, o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso entendimento e deixamos ele fazer morada, fazer pousada. Não é para um passeio, é morar. O Senhor Espírito Santo, ele quer morar dentro de nós. E Ele morando dentro de nós, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda a nos libertar, a sermos libertos. Ele nos conduz em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele nos ajuda, irmãos, a tirar toda a malícia, aquela maldade que nós tínhamos quando nós recebemos Jesus. Nós não temos mais, porque essa maldade, ela na nossa vida, ela para nada presta. O engano para nada presta. Louvado seja o nome do Senhor. Os fingimentos, as invejas, irmãos, a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, irmãos, ela serve de escândalo. A inveja, ela atrapalha. A inveja, ela atrapalha a pessoa que está invejando e ela atrapalha a pessoa que está sendo invejosa. Então, é algo que não traz benefício para nenhuma das partes, para ambas partes, ela não traz benefício algum. E nós precisamos ser libertos. Quando eu digo nós, irmão, porque nós estamos sobre essa terra. Nós somos, infelizmente, nós falhamos em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, mas louvado seja Deus que os nossos passos, que a nossa vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus e Ele tem nos capacitado, Ele tem nos libertado. Porque antes de nós recebemos Jesus, nós invejávamos, e a palavra de Deus diz que nós não devemos invejar o ímpio. Porque o ímpio, irmão, na sua maldade, ele vai ser destruído. O ímpio, irmãos, diante de Deus, ele não tem posição. Ele não cresce, o ímpio, ele não cresce. O ímpio, ele não tem posição certa. O ímpio, ele só maquina o mal. O ímpio, ele só maquina engano. O ímpio, ele só maquina destruição. Por isso, nós não devemos invejar o ímpio, seja ele de que maneira for, seja ele na vida social, seja ele no casamento, nós não devemos invejar o ímpio, porque o que vem do ímpio para nada presta para a destruição da sua própria alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz, deixando, pois, né, toda a malícia. Então aquele que era malicioso recebeu Jesus, ele não tem malícia mais, porque o Espírito Santo de Deus purificou a sua mente. Aquele que enganava, que praticava errado, que fazia coisas erradas, agora não pratica mais, deixando as velhas práticas, deixando as velhas maneiras de viver, as velhas maneiras de agir. Pessoas trapaceiras, pessoas enganosas que enganam, que mentem, não glorificam o nome do Senhor, não exaltam o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fingimentos e inveja e todas as murmurações. E eu te digo em nome de Jesus Cristo, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que esses não herdarão o reino dos céus. Aquele que é invejoso, ele está fazendo a vontade de Satanás. Porque Satanás é que inveja, Satanás é que é mentiroso, enganoso. Tudo que vem da parte de Satanás para nada presta, a não ser para destruição. Mas o que vem da parte de Deus vem para a nossa edificação. E a palavra de Deus diz, né, sede santos como eu sou santo. Nós já lemos, nós já falamos sobre essa palavra. Então Deus está nos dando essa condição de nos santificarmos, de buscarmos a nossa santidade, a nossa pureza para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso espírito.
E todas as murmurações, a palavra de Deus, ela garante fielmente, piamente, claramente, que os murmuradores não herdarão o reino do céu. Então você que vive murmurando, cuidado para você não perder a sua salvação, cuidado para você não perder a sua morada que está preparada. A sua morada está preparada, mas se você não lutar por ela, não zelar por ela, você vai perder esta morada, que é a morada eterna com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que começa dizendo, deixando-vos. Então nós temos que deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que deixar tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço na nossa caminhada. Quem sabe um ato errado, uma maneira de falar, uma maneira de agir. Você que recebeu Jesus, você recebeu transformação. E se você recebeu transformação, como que você vai viver nas práticas antigas, nas práticas erradas? Que transformação é essa? Dê lugar ao Senhor Espírito Santo para trabalhar na tua vida. Dê lugar à palavra de santidade, à palavra de fé. Que é pela fé que nós alcançamos a nossa vitória. É pela fé que nós somos renovados. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então diz aqui, vou repetir mais uma vez, deixando pois toda a malícia, deixando toda a incredulidade, deixando toda a maldade, deixando todo o engano, deixando toda a trapaça, deixando toda a mentira. Os mentirosos também não herdarão o reino do céu, os invejosos não herdarão o reino do céu, os murmuradores não herdarão o reino do céu. E essa palavra é para todo aquele que crê, para todo aquele que receber. Recebe essa palavra e seja um vencedor a mais. Receba essa palavra e seja liberto e seja transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 2 nos diz assim, desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Que nós desejamos, irmãos, no nosso coração, desejamos ardentemente a palavra de Deus, desejamos ardentemente a nossa transformação, desejando ardentemente aproximarmos mais de Cristo, mais da palavra de Deus, desejando efetuar né, a nossa libertação, a nossa transformação, lutar pela nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos desejar viver intensamente a palavra de Deus, desejar intensamente a nossa transformação, desejarmos intensamente sermos santificados, sermos separados. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos para nós sermos separados. Nós somos um povo separado, nós estamos neste mundo, mas nós somos separados. Então, toda a nossa maneira de viver, ela tem que ser diferenciada, não para a nossa glória, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, irmãos, nós vivemos, numa sociedade contaminada. Nós vivemos numa sociedade que não aceita. Mas nós não podemos conformar com essas práticas, conformar com aquilo que nós estamos vivendo. Então nós temos que buscar sabedoria em Deus, buscar discernimento em Deus, buscar a graça de Deus para nós não contaminarmos com as práticas erradas, mas para que as pessoas sejam contaminadas por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nosso coração. Que as pessoas possam ser contaminadas pela palavra de Deus, pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de agir, pelo nosso bom testemunho. Será que nós temos dado bom testemunho aonde nós estamos passando, aonde nós estamos vivendo, aonde nós estamos colocando a planta de nossos pés? Porque, irmãos, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós colocarmos a planta de nossos pés para levarmos as boas novas. E as boas novas é anunciar Jesus Cristo. E Ele veio para salvar, Ele veio para curar, Ele veio para batizar com o Espírito Santo de Deus. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos desejar efetuosamente, ardentemente. Louvado seja o nome do Senhor. Nascidos o leite racional. Ou seja, o leite racional aqui, irmãos, está falando da palavra de Deus. É o leite que nós precisamos, é o alimento que nós precisamos, um alimento puro, não contaminado. Então nós temos que ter, irmão, muita sabedoria, buscar a sabedoria de Deus, para que nós não venhamos receber alimento falsificado, bandejas falsificadas. E a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado para não entrar em caminhos que vai te levar à morte, em que vai te levar à separação de Deus. No fim dele há uma separação de Deus.
Então aqui, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Então, irmãos, vamos receber a palavra que purifica para o nosso crescimento. Nós precisamos crescer, sim, espiritualmente, mas com a palavra pura, a palavra verdadeira. E Jesus disse: eu sou a verdade. Então, irmãos, nós temos que procurar examinar as Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras e sabeis nela ter a vida eterna. Então nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos ouvir. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquilo que nós temos ouvido, nós temos que chegar em casa e examinar. Examinar a palavra de Deus, examinar a Bíblia Sagrada. Nela não há inverdade, nela não há injustiça. Nela não há falsidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, alimentar-se do leite, racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Então, se você alimentar de um alimento falsificado, o que você vai ter? Você vai ter uma saúde também falsificada. Se você alimenta de um alimento que não é puro, você vai ter problemas na saúde. E assim a nossa vida espiritual. Se você não alimentar da palavra pura, da palavra verdadeira, você vai ser um falso cristão, um falso servo, uma falsa serva. Porque você está alimentando de coisa falsificada, da alimentação falsificada, da palavra falsificada. E você vai crescer ali naquele ensinamento errado. E não é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Nós temos que crescer na palavra da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, cada vez que nós conhecemos a verdade, que nós ouvimos a verdade, nós somos libertos, nós somos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos crescendo espiritualmente. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a pura verdade. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos fortalece. A graça do Senhor nos edifica. A graça do Senhor transforma a nossa maneira de viver. E aqui o versículo 3 diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Olha só, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem crer em Jesus Cristo nunca é confundido. Quem crer em Jesus Cristo nunca é passado para trás. Quem crê em Jesus Cristo, crer na salvação, crer que a cruz está vazia, crer que o sangue foi derramado, crer que ele ressuscitou e ele está vivo no nosso meio para todo sempre. E a sua palavra nos garante: eis, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí ele se faz presente. E ele está presente aqui neste lugar. Eu posso sentir a presença do Senhor, eu posso sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus nesta manhã, na minha vida. E eu declaro que você receba esta palavra com fé, com alegria no teu coração. E vai ser bênção, porque a palavra de Deus, ela é bênção para a nossa vida. Ela não traz sofrimento, ela não acrescenta dores. Muito pelo contrário, ela traz paz. Ela traz alegria em nossos corações. Você que está precisando de paz, Jesus Cristo é paz. Você que está precisando de alegria, Jesus Cristo é alegria. E não é uma alegria passageira, é uma alegria para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. Então, para nós que cremos, louvado seja o nome, é precioso. Como é precioso, irmão, estar na presença do Senhor. Como é precioso meditar na palavra do Senhor. Como é precioso crer que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Como é precioso crer que a cruz está vazia.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é precioso crer que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Nós temos nossos pecados perdoados. Basta nós confessarmos. E Deus nos dá essa oportunidade de todos os dias confessarmos os nossos pecados. Porque infelizmente nós somos pecadores. Nós somos falhos, cheios de defeito. Mas o Senhor nos dá essa condição de nós confessarmos os nossos pecados. Então todo aquele que crê é preciosa. Mas para os rebeldes é aqueles que rejeitam a palavra. Rebeldes é aquele que rejeita Jesus Cristo. Rebeldes é aquele que aceita a idolatria. Ídolos falsos. Vários tipos de idolatria ocupando o lugar de Deus. E Deus não aceita isso. Então são rebeldes. E eles tropeçam na palavra porque eles não aceitam a palavra. Eles não aceitam a palavra da verdade, eles não aceitam viver a verdade, estão tropeçando na palavra. Estão tropeçando na principal pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor, que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Irmãos, então todos que tropeçam na palavra, todos que não aceitam a palavra, todos que rejeitam a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. São sendo desobediente, desobediente, não está obedecendo a voz de Deus, não está obedecendo a palavra, não está obedecendo o Espírito Santo de Deus. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, há um destino para a desobediência. Há um destino para os desobedientes. E os desobedientes naquele dia, eles vão ouvir: apartai-vos de mim. E eles vão receber uma palavra: malditos para o fogo eterno. Então, irmãos, há um destino para os desobedientes, mas há um destino para aqueles que obedecem, para aqueles que aceitam. Porque a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Então nós temos que sujeitar a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para aqueles que obedecem, tem também um destino preparado, tem também um lugar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, tem um destino para os desobedientes e tem um destino para os obedientes, para aquele que obedece, para aquele que permanece. E a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar até o fim. E todo aquele que perseverar até o fim tem um destino, tem uma morada, tem uma coroa. Vai ser chamado pelo nome: vinde bendito de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Mas vós sois geração eleita. Nós somos eleitos por Jesus Cristo, eleitos pelo Espírito Santo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Aquele que recebe Jesus, crê no poder de Deus, crê que Jesus Cristo é o Salvador, ele é declarado uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós fomos santificados, purificados, transformados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou. Quem vos chamou é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele quem nos deu a condição de confessarmos Jesus como Salvador. Quem vos chamou? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele disse, uma palavra lá em Mateus disse, vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus Cristo, ele fez um convite e esse convite se estende até os nossos dias. Esse convite se estende até aquele que tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós fomos chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou, anunciar Jesus Cristo, anunciar a virtude do Espírito Santo de Deus, anunciar a consolação, porque o Espírito Santo de Deus nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos dá condição de nos posicionarmos como servo de Deus, de buscarmos a nossa santidade, de buscarmos a nossa libertação, a nossa transformação, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de nós confessarmos Jesus, nós estávamos nas trevas, no mundo tenebroso.
Nós estávamos, irmão, no mundo, na mais profunda lama, na escuridão. E Jesus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o pão da vida. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Deus está nos dando essa condição, essa oportunidade de chegarmos até Ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então estávamos na escuridão e hoje nós estamos na luz. Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é o alimento puro. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 nos diz assim: vós em quem outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A misericórdia do Senhor nos alcançou, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias. Por isso nós temos que perseverar na presença do Senhor, no caminho do Senhor. E digo mais, irmãos, a misericórdia do Senhor tem alcançado essa humanidade. A misericórdia do Senhor é oportunidade. Mas vai haver um momento, vai haver um tempo que essa misericórdia, ela vai ser recolhida. Ela vai ser recolhida, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E muitos vão querer, muitos vão almejar as misericórdias de Deus. E ela é de graça, irmão. Não precisamos pagar nada. Jesus Cristo pagou um preço para nós alcançarmos essa misericórdia. Ele pagou o preço para nós alcançarmos a graça, ao qual nós não somos merecedores. Olha só o amor de Deus para a humanidade. Olha só o amor de Jesus Cristo para a humanidade. Olha só o amor do Espírito Santo para com a humanidade. Mas agora alcançastes misericórdia. Então todo aquele, irmão, que recebe Jesus, ele alcança mais misericórdia ainda. Ele consegue entender as misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler só mais 2 versículos aqui. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Irmãos, a nossa vida terrena, há um combate, há uma luta. Carne contra espírito, espírito contra carne. E aqui ele está, nos falando: amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que abstenhais das concupiscências. Irmãos, nós temos que nos afastar das concupiscências da carne, da maldade, da incredulidade, da imoralidade. Assim como nós lemos lá no início, das malícias, dos fingimentos, das invejas, das murmurações, do engano, das prostituição, do adultério, das impurezas, das lascívias. Tudo isso, irmãos, nós temos que nos afastar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que combatem contra a alma. Então tudo isso que eu disse aqui, irmão, combate contra a nossa alma. E a nossa alma, ela tem um destino certo. Louvado seja o nome do Senhor para todo aquele que permanecer fiel até o fim. Tendo o vosso viver honesto, nós temos que viver em honestidade, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de falar. Nós podemos ser criticados, as pessoas podem criticar, podem debochar, mas nós temos que viver a palavra de Deus em honestidade, porque o Espírito Santo de Deus é honesto, Jesus Cristo é honesto, a palavra é honesta, nela não há erro. Louvado seja o nome do Senhor, nela não há falha alguma. Tanto é que a palavra de Deus fala assim, que não pode ser acrescentado um tio e nem tirado um tio, porque toda a verdade está nela. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entre os gentios, entre todos os povos, aonde nós estivermos, nós temos que procurar ser honestos. Mesmo que nós vamos ser criticados, mesmo que nós vamos passar por deboches, mas nós temos que viver honestamente. Jesus Cristo, ele foi e ele é honesto em toda a sua maneira de viver. Aqui está falando entre os gentios. Estava falando para aquele povo naquela época, mas está falando para nós neste dia. É no trabalho, nós temos que ser honestos.
É na igreja, dentro do ônibus, ou seja, onde nós colocarmos a planta de nossos pés, nós temos que viver com honestidade, falar com honestidade, falar somente a verdade, mesmo que seja punido, mas fale a verdade. E diante desta verdade, o Senhor, Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele vai te livrar. Glória a Deus, para que naquilo em que falam mal de vós, irmãos, nós vamos ser, como que diz, vão falar mal de nós. Não vão, muitas das vezes, não vão nos aceitar, porque nós somos chamados de crentes, filhos de Deus, nós somos servos do Senhor, e muitas das vezes nós não vamos ser aceitos. A nossa palavra, a nossa condição, o nosso ensino, a nossa maneira de falar não vai ser aceito. Eles vão falar mal de nós, eles vão criticar de nós, mas nós não podemos, né, ficar entristecidos com isso, como de malfeitores. Então, naquilo em que falam mal de vós. Então, irmão, tudo aquilo que vier de encontro às nossas vidas, nós não podemos, né, trazer para o nosso dia. Trazer para a nossa vida, nos entristecer, porque Jesus Cristo, Ele foi, irmãos, Ele foi injuriado, Ele foi na cruz ali, por quê? Eles não aceitaram, mas foi necessário ele ir na cruz, Ele ressuscitar, para que eles pudessem crer que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. E muitos irmãos, até aquele momento da crucificação, ainda não estavam acreditando que Ele era o Filho de Deus, ainda não estavam aceitando que Ele era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a promessa de Deus, cumprindo a profecia do profeta Isaías, Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, irmão, Ele ressuscitou ali, cheio de glória, cheio de majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em que falam mal de vós, então vão falar mal de nós, vão criticar, vão debochar, mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que ter o nosso foco, que é Jesus Cristo, o nosso foco, que a cruz está vazia, o nosso foco que tem uma morada preparada para cada um de nós, para todo aquele que permanecer. E glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vos observem. Então, irmãos, a visitação de Deus, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele está conosco todos os dias. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós temos que glorificar a Deus todos os dias, porque todos os dias nós recebemos a unção do Senhor Espírito Santo. Todo dia nós recebemos a visita do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor, essa visita maravilhosa que traz uma paz, que traz um renovo, traz restauração, traz resposta para a nossa vida, nos dá força, nos dá coragem, nos dá condição para prosseguirmos. Aleluia, nos dá entendimento, nos capacita para nós lermos a palavra, nos capacita para nós entendermos a palavra. No dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Então, irmãos, nós temos que praticar boas obras porque nós somos observados. E nós, como cristãos, nós temos que dar bom testemunho. Nós, como cristãos, nós temos que dar bom testemunho da nossa fala. Que o testemunho, irmão, ele fala muito. O bom testemunho, porque uma coisa é você testemunhar dentro da igreja, você está dentro daquela quatro paredes onde todo mundo professa a mesma fé. Agora, uma coisa é você estar longe, né, daquele rebanho, você está em outro rebanho, mas você tem que estar na mesma posição de servo. Jesus Cristo, Ele andou por toda a terra, Ele não se contaminou, Ele não deixou se contaminar. E isso nós temos que trazer para o nosso dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificar a Deus com os nossos lábios, glorificar a Deus com o nosso testemunho, glorificar a Deus com a nossa fé genuína em Cristo Jesus. E eu deixo aqui esta palavra para o nosso dia hoje. Seja um vencedor a mais, seja transformado. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai trazer resposta para a tua vida, assim como ela trouxe resposta para a minha vida. E no próximo vídeo nós estaremos dando prosseguimento na palavra de Deus, que nós vamos dar continuidade no versículo 13. E nós vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade e por este momento, glorificando a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai,
Neste momento, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra viva, verdadeira, pura e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, por esta manhã, por esta oportunidade, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, trazido, meu Deus, o Senhor tem nos purificado, a tua palavra tem nos purificado, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nós buscarmos a nossa purificação, buscarmos a nossa transformação. E a tua palavra, ó Deus, ela nos garante que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Senhor, nós buscamos a nossa libertação. Tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha, tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha o teu nome ser glorificado. Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, o Senhor venha nos dar força, venha nos dar graça. Venha nos dar coragem para nós estarmos, Senhor, fazendo a tua vontade. Que nós venhamos glorificar o teu nome. Que nós venhamos, ó Deus, ter força, ter graça. Meu Deus, meu Pai, nessa luta, nessa batalha, a carne contra o Espírito contra a carne, meu Deus, meu Pai, e que, Senhor, o Espírito, Deus, possa estar forte para que ele possa vencer, para que nós possamos vencer a cada dia, a cada momento. Venha nos fortalecer, venha restaurar, venha, Senhor, com teu poder e graça, com a virtude do teu Espírito Santo, perdoando os nossos pecados, perdoando, meu Deus, as nossas fragilidades e nos dando força, nos dando graça, porque a tua palavra diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, meu Pai, eu oro repreendendo toda inveja, todo espírito do engano, todo espírito de murmuração, tudo aquilo, Senhor, que tem rondado, que tem tentado, Deus, atrapalhar, Senhor, a nossa fé, a nossa caminhada, que venha ser repreendido e venha ser cancelado, que nós venhamos buscar os frutos do Espírito Santo de Deus, que vai edificar as nossas vidas, que vai transformar a nossa vida, que vai transformar a nossa mente. Nos ajuda, Deus, a prosseguir, nos ajuda, Deus, a glorificar e exaltar o teu nome, nos ajuda, Deus, a alcançar aquele grande dia, aquele grande momento. Eu te peço, Senhor, aquele que está fraco venha ser fortalecido, aquele que se desviou, Deus, que possa voltar para a tua presença como filho pródigo. Ele foi, mas ele voltou, porque lá naquele lugar aonde ele foi, nada de bom ele encontrou. Então tudo que nós precisamos, ó Deus, para a nossa alma ser fortalecida, para o nosso corpo ser, ó Deus, fortalecido, ser edificado, nós encontramos na tua presença. A tua presença nos basta, a tua palavra nos basta, a tua graça nos basta, ó Deus, a tua benignidade para todo sempre. É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos. Fica conosco, fala conosco, e nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, por todas as tuas maravilhas, inclusive, ó Deus, porque a cruz está vazia, o sangue foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado, e o Espírito Santo de Deus Consolador está conosco nessa terra. Senhor, abençoa todos os teus servos e servas, abençoa a tua igreja, dai força, dai graça, dai coragem, dai saúde, dai livramento, proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã de vitória e de bênção, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Receba essa palavra de bênção na tua vida e no teu coração e será um vencedor a mais. Amém?